Origem da antimatéria. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. O que significa a etimologia anti? Do ponto de vista da acepção, tecnicamente, o contrário. Com efeito, em relação à matéria, a antimatéria simplesmente a ausência de matéria. Epistemologicamente, só podemos falar da antimatéria partindo do pressuposto que, em um determinado tempo, a matéria não tinha existência. Exatamente nessa perspectiva que trabalharei o conceito de antimatéria como negação da matéria. De algum modo, uma teoria difícil de sustentação. Não significa, portanto, que seja falsa a inexistência da matéria, a priori, antes da própria origem. A primeira grande hipótese, a origem de tudo, resultou da antimatéria. Axiologia básica, a matéria, como resultado da não-matéria. Portanto, a ideia fundamental, tudo o que existia antes da matéria, era exatamente o vazio. Com efeito, a antimatéria, o próprio vazio, sendo mesmo perfeitamente racional e compreensível. No entanto, não indutivo, compreendemos a existência de tudo a partir essencialmente do nada. Tal concepção seria naturalmente loucura, exatamente o que não é. Portanto, desse modo, a primeira realidade a ser descritiva foi exatamente a ausência de tudo, constituindo, obviamente, a morfologia da negação da matéria da forma em que está hoje exposta. A existência vem da não existência. Como explicar cientificamente algo que resultou da não existência? Cientificamente não é possível, porque a acepção da não existência não é aplicável nela mesma ao método indutivo, ou seja, cientificamente. Dessa forma, como entender a antimatéria pelo fundamento da não existência? Por meio do princípio de abstração, usando o recurso intuitivo de todos os mecanismos possíveis, a existência da matéria, a não ser através da origem pelo caminho da sua negação. Como deve ser efetivada tal explicitação, a não ser pelo método dialético da negação da antítese em um determinado tempo imemoriável, pois a existência do tempo não pode ser calculável pela ideia do mesmo em razão de não ser geométrico. O que se define como tempo é, de algum modo, burlado, artificializado, do ponto de vista praxeológico. Não existe o antes, muito menos a posterioridade, por exemplo, depois de Cristo, a não ser a convencionalidade ideológica. O tempo sempre existiu e sempre existirá, indefinidamente, sendo seu único momento plausível o instante. O que estou desejando refletir em referência à metáfora do mesmo modo, a antimatéria. Em consonância, sempre existiu, está presente no universo, composta de diversas formas. Todo espaço vazio compõe na sua essencialidade pela inexistência, o que determina em última instância a antimatéria. Com efeito, voltando ao tempo imemoriável, o que jamais poderá ser determinado, como então será constituído o universo, pois tal constituição composta exatamente pelo vazio, o fluido da não-realidade racional. Com efeito, o universo composto pelo vazio, infinito e desértico, escuro e frio, esses elementos inconstituídos, pois não existiam neles mesmos formas de materialidades, são fundamentos intemporais da morfologia entendida como antimatéria.
Segunda parte da acepção, para explicitar a teoria como a antimatéria constituiu-se em matéria, desse modo um dos elementos da inconstitucionalidade de tal referência, o frio como produto da ausência absoluta da energia do hidrogênio. Portanto, através de um supercongelamento, produziu a água pelo fenômeno do gelo, naturalmente que no decorrer da não temporalidade do tempo, o gelo como agrupamentos de átomos pelo fenômeno revolucionário de revoluções químicas internas possibilitaram por meio de implosões intermináveis a constituição dos universos paralelos e contínuos. Nesse instante da intemporalidade do tempo, entendemos a atual constitucionalidade da matéria, cuja origem mater foi exatamente produto da antimatéria, como refletiu o filósofo Nietzsche, o retorno eternamente de todas as coisas, não do mundo da linguagem, pois a espécie sapiens não tem uma alma como substância primordial. Portanto, confunde-se o espírito com a linguagem. Entretanto, o conceito da origem primordial, o que significa tudo o que existe resultou essencialmente do nada, ou seja, da ausência da matéria. Como funcionaria a descrição do eterno retorno das coisas? Entendido por Nietzsche, porém não formulou uma explicação científica. Resposta dada por mim: a composição de hidrogênio dos sóis e estrelas é resultado da formação das multiplicidades dos universos contínuos. Com os bilhões e bilhões de anos, a queima do hidrogênio da energia solar exaure-se, transformados os próprios sóis em buracos negros. O infinito volta à sua instituição original, escuro e frio, eliminando as diversidades de vidas em planetas habitados. Entretanto, não propriamente no primeiro estágio de concentração de energia, porém na continuidade dele, a morte e a reconstituição da energia pelo mesmo princípio. Desta forma, efetiva-se o eterno retorno apenas da matéria, não do espírito, pelo fato que o referido sempre for apenas a linguagem. No entanto, que é fundamental entendermos que o princípio da origem de tudo foi exatamente o nada, ou seja, a antimatéria. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.